Olá, sou o Pedro Eric e neste vídeo vamos argumentar contra a tese adventista que diz que o dia de culto no domingo realizado pela Igreja Católica e Protestante tem origem no paganismo. Será verdade? Um dos principais argumentos que os adventistas do sétimo dia apresentam contra a observância do domingo é este: eles dizem que as nações pagãs, especialmente os romanos, consideravam o domingo como um feriado, ou dia de festa, um dia de adoração aos seus deuses pagãos, particularmente o Sol, e que o domingo era um feriado ou dia sagrado onde os pagãos adoravam o deus Sol. Quando estes pagãos se converteram ao cristianismo, eles gradualmente introduziram na igreja este costume pagão de adorar no domingo, primeiro dia da semana. Então a igreja cristã romana, nesta época já apostatada, adotou o dia do domingo dos pagãos. E agora todos que adoram a Deus no domingo estão mantendo um dia pagão, papal, odioso para Deus. A sua literatura contra a guarda do domingo está saturada deste argumento. Ela está presente em seus folhetos, panfletos, livros e sermões em todos os lugares e o tempo todo. Seus filhos e membros acreditam nisso tão firmemente quanto acreditam na Bíblia. Por isso, abominam a observância do domingo e deleitam-se em mostrar desprezo por ele de todas as maneiras possíveis. Mas, seria verdade que os pagãos romanos tinham um dia de adoração dedicado ao Deus Sol, e que este dia é o domingo? Veja como os adventistas argumentam. O líder adventista, o Elder V. Argone diz: assumo apenas a responsabilidade de mostrar completa e claramente que o domingo tem sua origem como um dia de consideração e observância no paganismo e no papado. Mostrarei que a autoridade, o nome e a santidade do domingo são inteiramente de origem pagã. O domingo é, em todos os aspectos, uma instituição pagã. Respostas a Canhite, páginas 125, 126,133, também History of the Sabbath, 1912, página 315, o domingo era de fato o feriado solar de todos os tempos pagãos. Dezenas dessas declarações são encontradas em suas obras. Com essas afirmações eles assustam as pessoas comuns, fazendo-as desistir do domingo, porque não são capazes de respondê-las. Todas essas declarações são absolutamente falsas, como irei provar aqui com muitas fontes fidedignas a seguir. Não acuso os adventistas de qualquer intenção de enganar neste assunto. Não se trata de desonestidade intencional, mas sim da falta de uma investigação sincera dos fatos históricos tal como eles realmente são. D.M. Canhite fez uma consulta sobre o tema ao famoso Museu Britânico. Vejamos então qual foi a resposta obtida sobre o tema. Vejamos suas palavras extraídas de seu livro O Dia do Senhor. O mundialmente famoso Museu Britânico é a autoridade máxima a que poderia me referir, por isso vou citar isto primeiro. Cito minha carta para eles com as respostas a cada pergunta, uma após a outra. Grand Rapids, Michigan, 8 de dezembro de 1911. Museu Britânico, Departamento de História, Londres, Inglaterra. Prezado senhor, para informação de muitos que estão profundamente interessados neste assunto, você poderia gentilmente responder brevemente as perguntas anexas? Aqui está a resposta. Departamento de Antiguidades Gregas e Romanas, Museu Britânico, Londres, Inglaterra. 21 de dezembro de 1911. Senhor, recebi a ordem do guardião assistente de Antiguidades Gregas e Romanas para responder da seguinte forma às suas perguntas sobre a Semana Antiga. Pergunta 1. Os romanos e gregos pagãos alguma vez tiveram algum dia semanal regular de descanso do trabalho secular? Resposta. Não. Pergunta 2. Eles tinham algum dia de festival semanal regular? Resposta. Não. Pergunta 3. Eles tinham algum dia semanal regular quando se reuniam para o culto pagão? Resposta. Não. Pergunta 4. Havia algum dia especial da semana em que as pessoas iam aos templos para orar ou fazer oferendas? Resposta. Não. Tanto para os gregos quanto para os romanos, a unidade principal de medida de tempo era o mês, não a semana. No calendário grego, que variava entre diferentes estados, o mês era comumente dividido em 3 períodos de 10 dias cada.
Em contraste, os romanos contavam o tempo a partir de 3 marcos específicos dentro do mês: o Calem, que era o primeiro dia, o Nones, que ocorria no 5º ou 7º dia, e os Idos, no 13º ou 15º dia. Essas subdivisões em si não possuíam um significado religioso específico, mas serviam como pontos de referência para a contagem do tempo na vida cotidiana e para fins administrativos. Também nos calendários romanos havia nundinais, ou dias de mercado, em períodos de 8 dias, ou, como os romanos consideravam o tempo. Nestes dias, o trabalho agrícola, etc., parava e os cidadãos afluíam aos mercados da cidade. Até certo ponto, isto pode ser uma paralisação regular do trabalho secular, mas não tinha significado religioso. O período nundinal parece derivado de uma reminiscência desajeitada de um quarto do período lunar, e parece não haver conexão com os últimos 7 dias da semana. Os nundinae eram um sistema de contagem de dias usado pelos romanos na antiguidade. Essa contagem era usada para fins administrativos e comerciais. O sistema nundinal consistia em uma semana de 8 dias, com o 8º dia sendo um mercado, das nundinarum, onde as pessoas se reuniam para o comércio e outras atividades sociais. Isso era uma parte importante do calendário romano e era usado em conjunto com outras formas de medição do tempo. Já no contexto do calendário grego, ele era baseado em ciclos lunares e solares e não tinha uma semana fixa como o sistema nundinal romano. Os gregos dividiam o mês em 3 partes chamadas decas, mas o sistema geral era bastante diferente do romano. Os nundinae eram um sistema de contagem de dias usado pelos romanos na antiguidade. Essa contagem era usada para fins administrativos e comerciais. O sistema nundinal consistia em uma semana de 8 dias, com o 8º dia sendo um mercado, das nundinarum, onde as pessoas se reuniam para o comércio e outras atividades sociais. Isso era uma parte importante do calendário romano e era usado em conjunto com outras formas de medição do tempo. Já no contexto do calendário grego, ele era baseado em ciclos lunares e solares e não tinha uma semana fixa como o sistema nundinal romano. Os gregos dividiam o mês em 3 partes chamadas decas, mas o sistema geral era bastante diferente do romano. Pergunta 5. Como o domingo era sagrado para o Sol, a segunda-feira para a Lua, o sábado para Saturno, etc., essas supostas divindades eram adoradas em seus próprios dias particulares mais do que em quaisquer outros dias? Resposta: não, a antiga adoração aos deuses estava desaparecendo quando surgiu a semana de 7 dias. O significado dos nomes das divindades era astrológico, não religioso. Por exemplo, se uma pessoa nascesse na segunda-feira, a lua influenciaria o seu horóscopo, mas a lua nunca foi um objeto de adoração comum. Pergunta 6. Quando foi introduzida pela primeira vez a nossa semana de 7 dias no calendário romano? Resposta: há vestígios na literatura do final da República, primeiro século AC, de que os romanos usavam a semana de 7 dias para fins astrológicos, em conexão com as muitas superstições orientais da época. Foi provavelmente no século III d.C. antes que a semana de 7 dias entrasse em uso comum. Pergunta 7. De quem os romanos aprenderam a semana de 7 dias? Resposta: dos judeus, alternadamente os assírios e os babilônios. Os nomes provavelmente foram fixados pelos gregos helenísticos. Pergunta 8. Os gregos pagãos alguma vez adotaram na vida comum, ou em seu calendário, a semana de 7 dias? Resposta: não. Pergunta 9. Apolo, o deus Sol, tanto entre os romanos quanto entre os gregos, tinha algum dia especial em que era adorado com orações ou oferendas mais do que em qualquer outro dia? Resposta: havia certos festivais fixos em vários templos, estes eram anuais, não semanais. Pergunta 10. A reverência pagã pelo domingo teve alguma coisa a ver com a influência dos cristãos escolherem esse dia como dia de descanso? Resposta: não, dificilmente se pode dizer que havia alguma reverência especial pelo domingo nos tempos pagãos. F.N. Price. Veja, este historiador dá um não incondicional a todas as perguntas. Observe particularmente que os nomes dos dias da semana eram todos apenas astrológicos,
não religiosos. Não havia sacralidade religiosa associada a um dia porque ele recebeu o nome de algum planeta como Sunday, dia do Sol, ou segunda-feira, dia da Lua, etc. O Sol não era adorado no domingo, nem a Lua na segunda-feira, nem Saturno no sábado, etc. Observe também com atenção que Apolo não era adorado no domingo ou em qualquer dia da semana. Seus dias festivos eram anuais, e não semanais, como os adventistas ensinavam. Observe então que não havia nenhuma reverência especial pelo domingo nos tempos pagãos. É completamente falsa a afirmação adventistas de que os pagãos adoravam o Deus só aos domingos e que a igreja cristã passou a adorar aos domingos por influência do paganismo, na época de Constantino e pelos papas. Aqui novamente se provou que os adventistas estão completamente errados. Isto novamente destrói toda a sua afirmação de que a santidade do domingo se originou com os pagãos. A prova é abundante de que tal coisa jamais foi conhecida entre os romanos ou gregos pagãos. Consequentemente, a guarda do domingo, ou a santidade do domingo, não poderia ter se originado com eles. Agora me responda nos comentários abaixo, na sua opinião, qual o dia certo para adorar a Deus, o sábado ou o domingo? Deixe sua justificativa e espero que seja respeitoso com os comentários dos outros. Queremos criar aqui uma comunidade de pessoas cristãos, com conhecimento bem embasado do cristianismo, e acima de tudo tolerantes para com os que pensam diferentes de nós. Não podemos fazer da verdade um porrete para bater nas pessoas. Temos muito mais para falar sobre este tema, mas nossa proposta é fazer vídeos curtos, porém seriados. Agora vamos fortalecer o canal e nossa comunidade se inscrevendo no canal, deixando seu like e até o próximo vídeo.